Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Amanda Ribeiro e eu tô vestida meio que de hippie aqui hoje para falar dos tipos de personalidade que mais tem tendência a virar hippie, os INFP e os ENFP. Eu tô rindo, mas é verdade, tá? E eu queria fazer um vídeo sobre as semelhanças e as diferenças entre esses dois tipos, porque eu acho muito engraçado que tem vários ENFPs que ficam na dúvida se são I ou E por causa da introversão e extroversão. Mas, spoiler, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Quando a gente vai mergulhando nas funções cognitivas, a gente vai vendo que os dois tipos compartilham as 4 funções principais, mas em ordens diferentes, e isso muda muita coisa. Mas vamos começar falando sobre as semelhanças. Bom, realmente são muito parecidos à primeira vista. E eu acho incrível que, assim, eu sou ENFP e eu sempre me dou bem com INFP. É aquela coisa, aquela química, aquele entendimento, aquela telepatia na hora. Uma das características que eu acho que fazem esses dois tipos conversarem muito bem, se entenderem muito bem, é que ambos são idealistas. Isso significa que os dois focam muito em pessoas, focam muito em construir um mundo melhor, um mundo muitas vezes idealizado, mas sempre olhando para o outro, para as pessoas. E esses dois tipos têm um mundo interior muito rico. Então é muito fácil você ver tanto o INFP quanto o ENFP perdido no mundo dos sonhos, das fantasias, imaginando uma vida maravilhosa em vez de fazer a vida maravilhosa acontecer muitas vezes. E ambos levam muito a sério os próprios sentimentos e ambos têm um código de moral muito forte, muito apurado, assim. Que você quer deixar qualquer um dos dois louco ir contra um dos valores primordiais que eles levam para a vida. Serem muito focados em pessoas também, ambos os tipos levam muito a sério as críticas, eles não lidam bem com críticas. Então, se você vê uma pessoa que vai lá e, tipo, fala uma verdade muito dura, de uma forma muito direta, eles provavelmente vão fechar uma porta na cara dessa pessoa e não vão querer mais conversar com essa pessoa, vão achar essa pessoa rude, porque esses tipos adoram fazer elogios e gostam de ser elogiados também. O alto valor deles, muitas vezes, embora eles não admitam, muitas vezes vem do outro. Então, se o outro aprecia ele, se o outro elogia ele, ele vai se sentir bem. Se o outro critica, ele vai achar que aquilo é verdade, vai se sentir mal também. Isso os dois tipos fazem. Por valorizarem muito os próprios sentimentos, os dois são muito individualistas e podem parecer bem egoístas, às vezes. E os dois também focam muito no quadro geral das situações. Nenhum dos dois é muito detalhista, olha muito ali para as minúcias dos problemas, gostam de pensar grande. Mas bora lá para as diferenças, que eu acho que isso que vai ser mais interessante ver aqui. Bom, primeiramente, os ENFPs, por serem extrovertidos, eles gostam mais de iniciar projetos, contato com pessoas, situações. Então, o ENFP, ele vai ver alguma coisa lá no horizonte, porque a função cognitiva principal do ENFP é a intuição extrovertida. Então, ele vai ver uma coisa ali que puxou a atenção dele, ele vai iniciar, ele vai querer dar o pontapé. Pô, tô animado com isso, vou chegar com o pé na porta já e vou falar e vou mostrar minhas ideias e gostei dessa pessoa, vou falar com essa pessoa, vou fazer um monte de pergunta e é isso aí. Os INFP, eles preferem responder. Então, eles preferem que uma pessoa chegue e fale com eles, para aí sim eles responderem. Eles preferem que uma pessoa peça a opinião deles, venha com uma ideia e apresente a eles, porque eles gostam sim dessa interação, dessa troca com o outro, mas eles vão preferir que o outro dê o primeiro passo, que o outro inicie, para que aí sim eles respondam. E eles vão se sentir especiais, assim, porque eles vão sentir que, poxa, essa pessoa está se importando com a minha opinião, está valorizando o meu ponto de vista, porque ela está vindo aqui pedir a minha resposta. E aí o INFP vai construir algo em cima dessa ideia que foi apresentada, em cima dessa conexão que veio até ele. Diferença muito grande.
Os ENFP gostam do movimento e os INFP gostam do controle. E como é que isso aparece no dia a dia? ENFP tem muito aquela coisa de agir primeiro e depois pensar. Isso é uma forma muito fácil de você ver se você é um tipo ou outro. Se você, quando vê uma oportunidade, vê uma situação, acontece algum problema ou qualquer coisa na vida, você vai lá, primeiro você age no impulso, porque você quer fazer algo acontecer. E depois você pensa, você provavelmente é ENFP. O ENFP, ele gosta do caos. E para o progresso acontecer, o caos tem que acontecer para o ENFP. Então, ele precisa sim de uma estabilidade, de um conforto ali, mas em geral na vida, o ENFP vai ser muito mais aquele tipo que vai partir para ação, porque o ENFP usa o TE, o pensamento extrovertido, como a sua terceira função cognitiva mais forte. Isso significa que o ENFP está focado na meta, em fazer acontecer, no movimento. Então, às vezes, por isso também que o ENFP é muito emocionado, às vezes, né? A gente vê que está no meio de uma briga, ele fala coisa que não deveria, depois se arrepende, ou vai lá, não pensa muito numa coisa, no calor da emoção, vai e faz. É muito normal você ver o ENFP falando: caraca, que burrada que eu fiz uma besteira aqui, o que eu faço agora? Perguntando para os amigos o que fazer depois que já fez a besteira. Ou que fez uma coisa que foi legal e está contando. Já o INFP, ele primeiro senta com os próprios sentimentos e imagina como ele vai se sentir. Então, aconteceu alguma coisa, ele não é muito de tipo aquele tomou e levou, aquele pé na porta igual o INFP. Ele vai olhar para a situação e vai pensar, tá, se eu fizer isso aqui, como é que eu vou me sentir em relação a isso? E aí o INFP é mais naquele sentido de ir no próprio tempo e no próprio tempo dele, analisar as coisas. Aí você vai ver mais ele perguntando pro amigo: pô, o que você acha disso aqui? A diferença que existe. O NFP, ele trabalha primeiramente com a intuição extrovertida. Isso significa que ele está vendo um bando de possibilidade em volta dele a todo tempo. Então ele adora mostrar isso para as pessoas, o que faz com que os NFPs sejam ótimos motivadores das pessoas. Então, como ele está vendo tudo que uma pessoa pode alcançar, tudo que uma pessoa pode fazer, ele vai falar para essa pessoa: cara, olha só quantas possibilidades, olha isso, olha isso. E aí, se a pessoa falar assim: ah, eu penso em fazer isso, ele já vai olhar lá na frente, vai ver como essa ideia da pessoa pode dar certo. Ele vai falar: então, vai dar certo. E o NE adora criar força de vontade nos outros. E isso é uma complexidade do NFP, porque o ENFP. Porque a gente muitas vezes tem dificuldade em ter força de vontade para fazer o que a gente quer, mas a gente é ótimo em colocar a força de vontade no coração dos outros. Tipo assim, existe uma faísca ali no coração da pessoa, o NFP vai e joga gasolina e tipo, bora, e vai dar muito certo. E isso contagia as pessoas. Isso faz com que o NFP seja um líder, mas sem ficar se preocupando muito com isso, porque o NFP não tem muita paciência para isso. Ele gosta de estar no spotlight, mas não tem paciência para manter isso, sabe? Ele faz se ele tiver afim. Mas ele é aquilo, ele joga a gasolina na faísca e faz tudo pegar fogo. O NE, na primeira função, é uma função muito otimista. Então, o NFP ele fala que vai dar tudo certo porque ele acredita que vai dar tudo certo. E ele acha que se não der certo, vai ter sempre outro caminho, vai ter sempre outra possibilidade para fazer dar certo. Já o INFP, ele usa a intuição extrovertida como segunda função e, em primeiro lugar, o sentimento introvertido. E simplesmente mudar de ordem já muda muita coisa. O NFP ele vai ser mais responsável e cauteloso com essa visão que ele tem do futuro. Ele consegue ver as possibilidades que existem no futuro, sim, mas ele também vê que as pessoas são muito irresponsáveis com o que elas querem ou com o que elas escolhem. E por ele ver isso, ele não vai ser do tipo que vai, tipo assim, mandar a pessoa pro olho do furacão falar, vai dar tudo certo. Não, ele acha que pode dar errado. Então, ele quer tomar cuidado para não dar nenhum conselho ruim para o outro. Isso faz com que ele seja muito responsável com as próprias escolhas também. Lembra que eu disse que ele senta para pensar no que ele vai sentir antes de fazer?
Porque como ele vê que as pessoas são muito irresponsáveis com as escolhas que elas fazem, com o que elas querem, ele não quer ser irresponsável com o que ele quer e com o que ele acredita, porque ele tem um código de moral muito forte. E outra diferença também, dentro disso, é que o NFP, se ele tá vendo que uma situação às vezes não tá legal, ele tá vendo que uma coisa ali vai dar errado, às vezes ele prefere não falar nada, porque ele pensa assim: é meu papel falar isso pra essa pessoa? Tô vendo que essa pessoa aqui tá fazendo uma burrada, mas isso é meu papel? É responsabilidade minha? Será que eu deveria falar? E aí ele fica com medo de falar alguma coisa que pode magoar a pessoa e, em consequência, a pessoa vai magoar ele também. Então, às vezes, ele prefere ficar calado porque ele acha que é melhor ficar seguro do que correr o risco de causar um problema. O ENFP não. O NFP também se preocupa muito com o que os outros vão sentir, tem essa responsabilidade emocional, mas o NFP, se ele estiver se sentindo desconfortável, ele vai falar. Se ele achar que, se ele viu uma coisa ali que não tá certa, ele vai falar, porque ele não quer de jeito nenhum ter uma experiência negativa. Então, ele prefere falar e, às vezes, correr o risco de ter um problema ali, do que chegar lá na frente e ter uma experiência ainda pior. A diferença que você pode perceber muito forte entre esses dois tipos é que o ENFP, o maior medo que ele vai ter na vida é o medo do futuro, porque a função inimiga, digamos assim, do ENFP, é a penúltima função que o ENFP usa, é o NI, que é a função intuição introvertida, é uma das mais baixas para o NFP. Isso faz com que o NFP tenha dificuldade, às vezes, de se sentir preparado para o próprio futuro. Então, o NFP vai estar sempre se perguntando: será que eu sou bom o suficiente? Será que eu estou pronto? Será que lá na frente vai dar certo? Será que eu estou preparado? Enquanto o INFP, essa penúltima função que ele usa, uma das mais fracas para ele, é o FE, que é o sentimento extrovertido. Então, o INFP ele vai estar sempre preocupado de: será que essa pessoa pensa que eu sou boa? Será que essa pessoa gosta de mim? Será que eu estou passando uma experiência boa para o outro? E por último, mas não menos importante, a gente percebe que os ENFPs têm muito mais dúvidas em relação às suas crenças e às suas decisões. Por quê? Como a gente usa a intuição extrovertida, em primeiro lugar, a gente está vendo várias possibilidades e vários pontos de vista. Então, toda vez que a gente toma uma decisão sobre uma coisa, a gente tem uma opinião sobre uma coisa, é normal que pouco tempo depois a gente se pergunte: mas será que está certo? Eu não considerei essa opção aqui. E aí o NFP vai mais mudando de ideia de acordo com as situações. E NFP não. O NFP ele vai ter muito mais certeza. Se ele acredita em algo, se aquilo ali está no sistema moral dele, ele vai ser firme com aquilo porque ele analisou aquilo ali com FI. Então, é uma coisa que está fortalecida dentro dele e ele não vai mudar de ideia sobre isso. Pode até mudar, mas vai ser bem mais difícil. Então, você vê essa diferença. Os NFPs são mais... e os INFPs são mais... Não sei o que foi isso, se fez sentido, mas eu acho que vocês entenderam. Por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, quiserem, deem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, que vai me ajudar muito. E bora conversar, falem aí qual tipo de personalidade vocês são, se vocês têm dúvida ainda, se vocês conhecem alguém desse tipo, se gostam dessas pessoas. E bora trocar ideia. Até o próximo. Tchau, tchau.